hoje eu vou falar de um desafio. E, cara, é interessante isso, né? O tema de hoje é um tema que, nossa, gera muita discussão. Eu fico um dia inteiro falando sobre isso, que é o seguinte, cara, é sobre as aulas experimentais. Eu falo que aula experimental não gera turmas lotadas. Cara, como assim, né? Porque é uma prática do nosso mercado, né? A quantidade de escolas que têm isso ou enxergam isso como um grande, né, uma grande campanha, um grande benefício, cara, eu vou te falar a verdade, tá bom? Não gera turmas lotadas. A aula experimental não é uma campanha, cara, não é, tá? É diferente né, eu não estou falando que não é para você ter aula experimental, calma, eu vou falar sobre isso aqui. Eu também tenho aulas experimentais lá na Âmbar, mas o fato é que a aula experimental não faz escala, ele não gera volume, ele não lota turmas. Se você ficar esperando a aula experimental ou acreditar que isso é algo que vai te gerar matrículas a todo momento, não rola. A não ser, cara, quem já fez isso aqui, né, com aula experimental ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ter as turmas lotadas, parabéns, porque é algo incomum. Isso não acontece, cara, não acontece. Acontece assim, um pinga-pinga, né? Um pinga-pinga. Aula experimental todo dia ou toda semana, dependendo da sua escola, da sua região, sempre tem alguém que chega lá na sua escola indicada por uma amiga, ou que tem alguém, né, enfim, que já faz essa aula com você, e aí convida uma prima, a colega, a amiguinha da sala, e aí acaba indo posso fazer uma aula experimental e para conhecer, cara, tudo bem, pode fazer. Mas eu encaro, assim como a Érica, né? A Érica é a diretora técnica aqui da AMBA, encara a aula experimental muito mais como uma aula de nivelamento. É uma aula de nivelamento, principalmente para quem vem de outros, né, de outras cidades, de outros lugares, de outras escolas, né, que já dançou. Muitas vezes acontece a pessoa falar, ela já dança na escola, e então não é iniciante, queria ver qual é a melhor turma. Você faz uma aula experimental para nivelar, né? Conhecer mais da aluna também, indicar a melhor turma, a mais adequada, às vezes não é nem pelo nível, é pela idade, né? Aquela criança que está num corte de idade, né? Às vezes você tem uma turma lá que é de 5 a 7 anos e de 7 a 9. E aí, ela vai de 5 a 7 ou vai para de 7 a 9? Ou às vezes tem 8 anos, e aí a mãe quer aquele horário que, teoricamente, seria só para crianças de até 7 anos. Então, assim, é interessante você nivelar. Vai lá, a criança faz uma aula, experimenta aquela aula, e você, juntamente com a sua professora, ou se é você mesma a professora, vai avaliar se vale a pena ficar nessa sala, nessa turma, ou se vai indicar para outra. Agora, o fato, cara, é que isso não gera volume. Tá? Não gera volume definitivamente. E, geralmente, como é que acontece na prática, cara? Vai me dizer que eu vou vou fazer um cenário aqui, e aí você me diz se identifica ou não com isso. Se você se identificar com o que eu vou falar, se você já passou por isso que eu vou falar aqui agora, você escreve aqui no comentário, já aconteceu comigo, escreve assim, que é o seguinte, cara, enfim, você pensa numa turma e cisma de abrir aquela turma, seja qual for o motivo, você fala, cara, terça-feira, 1h30 da tarde, eu vou abrir a turma XYZ. Não importa a modalidade, não importa a idade, qualquer que seja ela, tá? Vamos chamar de turma XYZ. Você criou a turma XYZ, vai lá no seu Instagram, faz lá um post, né, no Instagram da sua empresa, da sua escola, da sua academia, e vai lá e fala, turmas novas, turmas XYZ, matrículas abertas, aula experimental gratuita. Beleza. Aí muitos até ainda colocam lá a data, né? Aula experimental gratuita nesse dia, sei lá, dia 16h30.
E beleza, e acha que aquilo ali está sendo uma excelente campanha, ou enfim, que está fazendo muito. Aí começa a liga para algumas pessoas que estavam lá na sua lista, né, de alunos, ou de pessoas que procuraram, um dia na vida procuraram, ligaram para você para, né, saber de horário. Aí você tira aquilo da gaveta, começa também a ligar para essas pessoas, chama, olha, vai ter uma aula experimental, no dia 16 de fevereiro, às 13h30, você já esteve aqui procurando por essa modalidade, então estou te ligando para te convidar. A pessoa fica até muito animada. Que bom, eu vou, pô, obrigado por ter ligado, etc. Só que aí, cara, o que acontece? Chega na terça-feira, às 13h30, como eu sempre falo, é o marketing da esperança, né? Você cruza os dedos na esperança e na torcida de que as pessoas vão aparecer, tá? Pô, afinal de contas, você ligou para mais de 20 pessoas, você botou no seu Instagram, algumas pessoas até responderam lá o seu num comentário, né? Teve lá um certo engajamento. Só que quando chega a hora da aula, o que acontece? Putz, cara, aparece meia dúzia de pessoas, às vezes até menos, né? Você contava lá com uma sala lotada, cruzando os dedos para que isso, porra, vai bombar e nada, cara. Vem pouca gente na sua aula. Já aconteceu isso com você? Coloca aí se você se identificou com essa historinha. E aí o pior, cara, você tá lá, e aí você vai dar aula, né, para aquelas pessoas que estão lá, você não vai falar que não vai ter mais aula. Aí beleza, as pessoas estão lá, estão experimentando aula experimental, e aí, cara, você dá o seu melhor, né, você dá o seu melhor, super atenciosa, sendo super carismática, né, se preocupando em fazer um bom atendimento, em dar atenção para todo mundo que está ali na sala, afinal de contas é uma aula experimental. E aí quando acaba a aula, o que você faz? Fala, fulano, e aí, gostou? Adorei, pô, obrigado, não sei o quê, muito legal, gostei. E aí você cruza os dedos de novo, e com o marketing da esperança, novamente, você torce, reza para todos os santos, né? Seja qual for a sua fé, a sua crença, você está lá rezando para que essas pessoas façam a sua matrícula. Ou vão lá para o balcão de atendimento da sua escola, ou que chegam até você para também ter mais informações sobre o horário, quanto é, não acontece. Vai um, quiçá dois, e pergunta qual é o horário, gostei muito, achei legal, vou ver com a minha filha, ou vou ver com meu marido, vou pensar direitinho, vou ver depois qualquer coisa, eu volto. E aí, cara, no final das contas, você fez 1, 2 matrículas, e pior, arrumou um problema, né? Que, pô, abrir uma turma com 1, 2 alunos é um grande problema. É ou não é? Você se identifica com essa história? Isso é muito comum de acontecer, cara. Isso acontece pra caramba, muita coisa. Então, não pensa você que aula experimental, gratuita ou não, seja ela gratuita, seja ela paga, não importa. O ponto aqui não é ser gratuita, tá? Se já é difícil com aula experimental gratuita, quiçá com ela paga, né? Imagina você cobrando por uma aula experimental, aí que você não vai ter ninguém mesmo. E aí, por que isso acontece, né, cara? Aí que vem o grande ponto, né? É fato. Agora, é para acabar com a aula experimental no seu negócio? Não estou falando que é para acabar com a aula experimental. Você pode ter sua aula experimental aí, sim. Deve ter. Né? A gente aqui na Âmbar não matricula ninguém, sem antes ela fazer uma aula experimental. Só que, pô, Juliano, como assim? Você está se contradizendo, né? Eu vou explicar. Fica aqui comigo que você vai entender, vai fazer sentido para você. Como é que acontece, cara, na prática? Vamos pegar o primeiro cenário, que é a pessoa que chegou lá. Eu costumo dizer que é alguém que foi lá comprar de mim. Foi alguém comprar de mim, foi alguém lá matricular na AMBA. Eu não estou vendendo nada para ela. Essa pessoa chegou lá no balcão, seja porque foi indicada por alguém, ou porque, enfim, já acompanha a Âmbar e, cara, já vem falando, e eis que nesse dia ela aparece lá e tudo, e ela chega lá para pedir informações, espontaneamente, não foi provocada por nenhuma campanha de marketing, por nenhuma ação
direta naquele momento. Pode até ser que lá atrás, algum dia na vida dela, ela tenha sido impactada por alguma campanha minha e não se matriculou naquela época, e isso ainda é um efeito, né, daquela época que ficou, enfim, procrastinando, e nesse dia essa pessoa chegou lá na AMBA. Mas naquele momento não foi um estímulo direto da AMBA, não foi uma campanha, né, que estava em andamento. A pessoa simplesmente chegou lá. E, pô, aí ela chega lá pedindo informações, quer saber do horário, seja, né, para ela própria ou para alguém da família, o filho ou a filha, enfim. E aí pede as informações, beleza. Tá? Nesse momento, inclusive, existe também um script para você dar essa informação, não é de qualquer jeito que você tem que passar essas informações, existe técnica e estratégia para você passar essas informações. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, porque não é o tema da live de hoje, mas é um spoiler, fica ligado, a gente vai falar sobre isso mais para frente. É importante você ter um roteiro, e existe um roteiro estrategicamente pensado e planejado para gerar a matrícula, tá? Mas vamos lá, nesse momento que você está fazendo esse atendimento, que você vai passar todas as informações, vamos dizer que essa pessoa já queira se matricular. Ok, mas olha só, antes eu quero que você faça a aula, eu quero que você experimente a aula. Aí beleza, tá? Você vai lá, ela já veio preparada para isso, como eu falei, espontaneamente, essa pessoa já sabe que ela quer, ela já estava procurando por isso e chegou até você, chegou até mim, ela já está consciente não só de um desejo dela, que ela sabe que o seu produto resolve, ou seja, ela está consciente também do seu produto, e ela está consciente também, está ali só para acabar de fechar esse ciclo dela, né? Nesse momento ela tem consciência do problema ou desejo dela, tem consciência do seu produto e da sua existência, por isso que ela está ali, tá? Ela já espontaneamente chegou até você. Só que eu quero que ela faça uma aula experimental. Para quê, cara? Eu acho que isso traz só para confirmar o desejo. Cara, vamos ver, isso te traz credibilidade. Olha só, faz a aula experimental, vamos lá, vamos ver se essa turma é para você mesmo. Só que pode fazer a matrícula. Não tem nenhum problema ela fazer a matrícula antes disso. Tem muita gente que fica esperando, né, assim, e perde a oportunidade de já se matricular, ou já de gerar a matrícula naquele momento, mesmo sendo uma pessoazinha espontânea ali mesmo. Mas é bom que você já faça a matrícula, e aí sim, vai para a aula experimental. Se a pessoa não desejar, sabe o que acontece, cara? Aqui na AMBA, muito mais do que a aula experimental, a gente tem uma coisa chamada risco zero. É uma garantia que a gente dá para as nossas alunas, é uma garantia de 30 dias. 30 dias. Não é uma aula experimental, tá? É uma garantia de 30 dias. Então, no momento da matrícula, ou naquele momento que essa pessoa chegou até ali espontaneamente, a gente fala isso para ela. A gente fala assim, olha, fica tranquila, você pode fazer, você faz essa aula experimental nessa turma. Se você não se adequar a esse horário, ou se a professora ou a coordenação entender que essa turma não é a mais adequada, a gente te coloca em outra, a gente vai procurar outro horário, te direciona para outra, e ainda assim, cara, se no meio do caminho, nos próximos 30 dias, a partir da data da matrícula, você entender que, cara, não é a melhor opção, se você não se adaptou, qualquer que seja o motivo, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Cara, olha que louco isso. Eu devolvo 100% do que ela me pagou daquele mês, se ela, por algum motivo, resolver não ficar na AMBA. Sabe por quê, cara? Eu não quero que a pessoa fique lá por conta de cláusulas contratuais, que assinou um contrato e que o contrato é cheio de regra, isso, aquilo, que não pode cancelar, que gera multa. Não. Cara, primeiro, eu quero que você tenha certeza de que aqui é um lugar para você e que você se sente bem aqui. E o nosso propósito é transformar com encantamento. Logo, cara, eu estou dividindo eu não estou colocando essa responsabilidade de desembolso em cima de você, eu não estou colocando essa tomada de decisão nos seus ombros. Eu estou assumindo isso. Porque eu tenho o propósito de transformar com encantamento. Esse é o propósito da Ambar. E a gente vai fazer de tudo para isso. Se eu não conseguir fazer isso, cara, não é cláusula contratual que vai segurar essa pessoa lá, eu não quero isso. E aí ela entende que a gente está comprometido com esse propósito.
Pô, imagina a pessoa pensando assim, caramba, eu vou ficar aqui 30 dias. Se eu não gostar, é só eu falar que eu não gostei, que eu vou cancelar, que eu não quero mais, que eu não gostei do horário, que eu não gostei da turma? E aí eu te devolvo 100%, cara, eu não desconto nem R$1, nem se a pessoa pagar no cartão, não desconto nem a tarifa do cartão. Só que, ó, na minha vivência, na minha experiência, nesses anos todos de Âmbar, sabe quantas vezes isso acontece, cara? Sabe quantos? Eu não me lembro de, sei lá, de 3 aqui. Eu me lembro de um caso que mesmo assim a pessoa foi transferida nesse ínterim aí. Cara, e uma coisa que acontece interessante, a sua equipe, você, e se você tem uma equipe, a sua equipe também fica comprometida com o resultado. Então, olha só, se eu apresento uma garantia dessa, eu estou envolvendo toda a minha equipe e a Âmbar como um todo com esse compromisso, cara. Com esse compromisso de quê? De transformar com encantamento. Porque a gente sabe que se em 30 dias a pessoa desistir, olha só, cara, como que não. Imagina para a professora. Imagina a professora que está naquela turma lá, tiver uma desistência. Ela vai se sentir super mal, ela não vai, cara, vai ser algo muito incomum, inclusive, aqui na AMBA. Então, por que eu estou falando isso de garantia, cara? Porque aí, cara, nesses 30 dias, aí sim a pessoa está verdadeiramente experimentando, não só a aula, como a Âmbar como um todo, a minha escola como um todo, a sua academia, a sua escola, o seu estúdio, a sua modalidade aí, a pessoa vai estar experimentando toda essa atmosfera e não é uma aula. Uma aula é muito pouco, cara, para você acreditar e que para o seu aluno mesmo, para a sua aluna mesmo, ter a convicção de que aquilo é o que ela quer para ela, se é que ela está ainda pensando em relação a isso. E vai que esse dia que essa aluna, que esse aluno foi fazer aula, é um dia, cara, não muito bom do professor ou da professora. Ou, né, é você a professora, é você quem dá aula, o professor. Imagino que não é um dia muito bom seu. Você não acorda, cara, tem dia que a gente não acorda muito bem. É fato, né, por mais que você faça cursos de desenvolvimento pessoal, de motivação e etc. Cara, tem dia que você está com TPM e pronto, para a mulherada aí, caraca, vou dar aula com TPM. E tá tudo bem, acontece, cara, isso é fisiológico, você vai chegar lá, você não vai estar bem. Algumas, né, cada mulher tem uma reação em relação a esse período, né, e tem umas que, cara, sofrem mais com isso e vai estar lá dando o seu melhor, só que o melhor dela, naquele dia, não é o potencial que ela tem. E aí não vai ser uma aula tão boa. E aí coincide num dia que tem uma aluna lá fazendo aula experimental e ela não vai curtir tanto. Com um mês de garantia, cara, a pessoa está um mês ali. Se um dia foi o dia do TPM, cara, no outro dia, né, na próxima semana, isso já passou e ela está não só experimentando a aula em si, mas está conhecendo toda a minha estrutura. Ela viu como é que é o meu atendimento, viu como é que está a sala, enfim, está vendo toda a atmosfera. Por isso que um dos pilares fundamentais para você ter sucesso e ter turmas lotadas é a prova física, é um dos pilares da sinergia 8Ps, que é a sinergia 8Ps é a base que eu ensino aqui no Mais Que Dança, né, dos meus treinamentos. Então, um dos pilares da sinergia 8Ps é exatamente esse pilar, prova física. E quando eu falo prova física, não é estrutura física somente, não é ter uma escola de dança, uma academia gigante, 1.000 metros quadrados, não. É a atmosfera daquele lugar, por menor que seja ou por maior que seja, a prova física ela é experimentada pela sua aluna com um conjunto, né, de fatores ali dentro. É a atmosfera, a energia, sabe? Aquela coisa da vibe que é criada ali dentro. Então, com um mês, a pessoa consegue ter, aí sim, consegue ter a certeza, e aí ela experimenta, sim, a aula. Aí é muito mais do que uma aula experimental, né? Ela está experimentando o negócio como um todo, a sua atmosfera. Então, assim, Juliano, mas, pô, se não é aula experimental que lota as minhas turmas, como que eu loto as minhas turmas? Cara, aí é o grande ponto.
O que lota suas turmas são as suas campanhas, cara. São as estratégias de campanhas de marketing bem pensadas e bem estruturadas. O que o marketing faz? Qual é o papel do marketing? É fazer as pessoas tomarem a decisão que você deseja. E qualquer que seja essa decisão, seja conhecer a minha marca, seja conhecer a minha escola, seja se matricular na minha academia, no meu estúdio. Eu não sei qual é o objetivo, mas aqui a gente está falando de matrículas nesse momento. Então, cara, quando você vai pensar numa campanha, quando você vai fazer ao invés de pensar em uma aula experimental, acreditando no marketing da esperança, de que as pessoas vão aparecer ali e que vai acabar a aula e elas vão lá se matricular, cara, isso não acontece, porque as pessoas nesse formato, elas não estão nem preparadas, olha só o que eu vou falar, elas não estão nem preparadas para comprar de você, porque isso não foi uma etapa queimada nesse processo. Você simplesmente chamou para aula experimental, beleza, a pessoa chegou lá, fez a aula experimental e beleza, gostei, não gostei, foi embora. Você não ativou gatilhos mentais, né, dessa pessoa, você não planejou, você não fez um script de venda, você não fez um pitch de vendas, para quem não sabe o que eu estou falando, é um roteiro pensado para você ofertar, cara, a sua vaga, a sua aula, a sua turma, tá? Então é nisso que você tem que ficar ligado, não é aula experimental gratuita que vai lotar suas turmas, não importa se ela é gratuita. Fazendo uma campanha de marketing e nessa campanha a gente oferecendo 1 mês de garantia de 30 dias, porque exatamente para você aí sim experimentar a minha atmosfera, conhecer tudo, né? Detalhe, cara, que esses 30 dias não são aulas gratuitas, tá, pessoal? É diferente de aulas gratuitas para a garantia do risco zero que eu falo. A pessoa paga, ela faz a matrícula, ela te paga, ela efetiva ali, assina o contrato, ela está matriculada. A partir daquele dia, ela tem 30 dias para desistir. Se ela desistir, eu devolvo o dinheiro. Tá? Não são 30 dias fazendo aula gratuitamente, não. Beleza? Então, valeu. Grande beijo. Espero ter deixado alguma sacada aqui para vocês. Se ficou alguma sacada, cara, vai lá no meu stories, deixa lá uma mensagem, ou me manda por direct, ou compartilha, faz um print aqui agora dessa tela e fala assim, eu estou aqui me capacitando, estudando. Cara, faz isso, printa, bota no seu stories, me marca para eu saber, inclusive, mas isso é legal para o seu mercado saber que você está se preparando, que você é diferenciada. Faz um print, bota lá, cara, fazendo 2021 ser melhor, me preparando para trazer novidades, enfim, faz lá um spoilerzinho para a galera que te segue, para as alunas que estão ali em cima do muro ainda, se volta ou não, se está esperando vacina, se vem na pandemia, se deixa isso acabar, cara, já vai mexendo com, né, deixando uma pulguinha atrás da orelha dessa galera com vontade, com aquele desejo de voltar. E me marca quando você fizer isso, porque eu gosto de saber quem está comprometido, quem está fazendo realmente... está fazendo diferente das outras escolas, ou que está fazendo alguma coisa que saia da curva, que saia da média. Eu gosto de acompanhar isso, tá bom? Beijo grande, agora vai lá e faz.